Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste último sábado do 10º mês do ano de 2025, sábado dia 25 de outubro de 2025. Prosseguir então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a sexta parte da série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens. É bem verdade que já vimos 5 partes. A primeira parte que nós vimos quando começamos essa série, que tem como tema quem são as 10 virgens. A segunda parte, quem são as virgens loucas e as virgens prudentes do reino dos céus. A terceira parte, que tem como tema por que as virgens loucas viviam com as suas vasilhas, por que as virgens loucas viviam sem azeite de reservas nas suas vasilhas, o que simboliza o azeite na Bíblia. A quarta parte, que tem como tema por que as virgens loucas viviam com as suas lâmpadas apagadas, o que representa a lâmpada na Bíblia. A quinta parte, que vimos a semana retrasada, que tem como tema por que as virgens loucas e as virgens prudentes, elas adormeceram com a demorada do noivo, que representa o sono na Bíblia Sagrada. Hoje vamos ver então assim, meu amigo, minha amiga, a sexta parte. Essa sexta parte, na minha opinião, seria um alerta sobre a maneira como é que as coisas acontecem no mundo espiritual, e que é de suma importância a gente ter esse conhecimento, porque as pessoas vivem nessa terra e as pessoas elas levam a vida de uma maneira desapercebida, sem dar importância nos eventos que acontecem no mundo do espírito. Vou fazer oração e na sequência então o Espírito Santo irá administrar por intermédio de mim, como sempre. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua graça, pela tua unção sobre a minha vida. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, à procura daqueles cujo seu coração é completamente voltado para o teu reino, para a tua justiça. A tua palavra ela declara dizendo que assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa me edificarei vós? Qual será o lugar do meu descanso? Eu mesmo fiz todas as coisas. Isaías ele declara o seguinte, que mas na verdade Salomão ele declara o seguinte, que quando ele construiu o templo, mas na verdade habitaria Deus na terra, nem os céus, até os mais altos céus podem conter-te, quanto mais essa casa edificada por mãos humanas. Senhor Jesus, o Senhor declara na tua santa palavra no Evangelho de João, no capítulo 3, diz o seguinte, que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo número 23, o Senhor declara o seguinte, que porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Santo Deus, o Senhor é Espírito, por isso tudo que eu desejo neste dia é que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, e que o teu Espírito venha ministrar por intermédio de mim, a fim de convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, ajudar ela a se posicionar, a tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus, assim com que ela não venha a ser vítima das consequências, meu Pai, da sua decisão. Só tenho que louvar e agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa sexta parte da série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens, que na minha opinião, essa sexta parte é uma alerta, e é uma sexta parte que a gente tem que levar em consideração muito a sério, porque tem a ver sobre o que acontece no mundo dos espíritos. Está em 5 textos do Cânon Sagrado. 2 estão na Antiga Aliança. O primeiro está no segundo livro de Moisés, livro de Êxodo, capítulo de número 11, versículo de número 4. Moisés ele declara o seguinte, que Moisés disse: assim diz o Senhor,
Por volta da meia-noite, eu passarei pelo meio do Egito. O segundo texto que vai corroborar esse texto de Êxodo está no livro poético Salmos, capítulo número 119, versículo de número 62. O salmista ele declara o seguinte aqui: à meia-noite eu me levantarei para te dar graça e te louvar pelos teus retos juízos. O terceiro texto está na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo número 25. Evangelho de Mateus capítulo número 25, versículo de número 6, diz o texto sagrado aqui: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, sai ao seu encontro. O penúltimo está no Evangelho de Marcos capítulo de número 13. Evangelho de Marcos capítulo número 13. Evangelho de Marcos capítulo número 13, versículo de número 35. Diz o texto sagrado aqui: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou pela manhã. E o quinto texto, que é para essa sexta parte, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, versículo de número 25. Diz o texto sagrado aqui: mas à meia-noite Paulo e Silas, eles cantavam e louvavam a Deus. Os demais prisioneiros ouviam: glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa sexta parte da sétima dimensão em que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens, a sexta parte tem como tema por que à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo. E o que representa o horário da meia-noite na Bíblia Sagrada. Eu fui pesquisar, a palavra meia-noite significa o término do fim do outro dia e o começo do novo dia. Haja visto que na nossa cronologia humana a meia-noite ela é referenciada pelo horário das 0 horas às 24 horas. O horário que divide, é um horário de divisão que termina o mundo, que termina o dia interior, e é um horário de divisão. Por quê? Porque termina o dia interior e começa e dá o início do novo dia. Sobre a meia-noite, sobre esse horário, o que nós precisamos saber que é um horário, meu amigo, minha amiga, de mistério, é um horário de agressividade, é um horário de violência, e é um horário de desapercebimento no mundo físico, e é um horário de agressividade e violência no mundo dos espíritos. Por quê? Sobre a meia-noite, o que nós precisamos entender é que precisamos primeiro saber o que acontece nesse horário da meia-noite. É bem verdade que eu fui pesquisar, à meia-noite, meu amigo, minha amiga, é um horário que, por exemplo, que no nosso mundo físico é um horário que as pessoas de bem, né, elas estão a dormir, mas os homens que têm o seu instinto completamente aguçado para o mal, eles saem nesse horário que é para irem exercitar, que é para ir expor as maldades que estão no seu coração. E é exatamente nesse horário que o índice de morte, o índice de violência, o índice de agressividade, de homicídio, de coisas misteriosas tem acontecido no horário da meia-noite, no horário das 0 horas. E sobre a meia-noite, no que diz respeito ao mundo dos espíritos, eu fui pesquisar, o período da meia-noite é um horário que no mundo dos espíritos a ação ela é mais fina, a ação ela é mais propícia. Porque eu vou falar, por exemplo, é um horário que seja é um horário que para as pessoas que temem a Deus é um horário de vigilância. Por quê? Porque é um horário das maiores manifestações de Deus, que Deus ele operou na história, que nós iremos ver na palavra do Senhor. E Deus ele deu grandes vitórias para o seu povo,
Mas no que diz respeito ao mundo das trevas, antes de falar das manifestações de Deus no horário da meia-noite, no mundo das trevas é um horário que os centros de magia e negros, os centros de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, é um horário que eles têm valorizado muito, que é para poder realizar os seus pactos de bruxaria, os seus pactos de destruição, os seus pactos de destruição da vida das pessoas. Sobre a meia-noite eu fui pesquisar que existem muitos relatórios, meu amigo, minha amiga, de homens, de mulheres que foram sacrificados no horário da meia-noite. Só para você saber o que esse horário ele tem acontecido no mundo espiritual. E você vê que é um horário que os principados, as potestades, as outras espirituais da maldade, eles têm aproveitado que é para poder interferir no mundo humano e para poder então assim aprisionar, destruir a vida dos homens. Também é um horário que nós vemos, por exemplo, que o nível de acidentes tem sido muito elevado no horário da meia-noite. É claro, meu amigo, minha amiga, aqui em vários horários do dia acontecem coisas estranhas. Mas esse horário da meia-noite é um horário específico, porque é um horário que o mundo espiritual, a ação do mundo espiritual para o mundo material, ela é mais fina, ela é mais poderosa. Eu ouvi relatórios de pessoas que foram consultar espíritas, foram consultar feiticeiros, foram consultar pessoas que têm contato com o mundo das trevas e foram apresentar alguém que ele, no caso, né, ele queria que se vingar dessa pessoa. E o bruxo ele falou que ele iria de resolver no horário da meia-noite. Então, para você ver que esse horário, o horário da meia-noite, é um horário de operação maligna no mundo das trevas, como também de intervenção no mundo físico, porque se você pesquisar nos países desenvolvidos, você vê que as casas de prostituição, normalmente você não sabe, elas têm um grande ganho, elas ganham muito, o comércio gira muito no horário da meia-noite. Por exemplo, eu fui pesquisar, por exemplo, na Holanda, por exemplo, é nesse horário que eles ganham muito dinheiro, assim como também em outros países desenvolvidos. Só para você ver que é um horário que o mundo das trevas está em operação com o mundo físico, mas também pode ser definido como um horário das grandes manifestações do povo de Deus. É bem verdade que a Bíblia, por exemplo, né, no livro fala de setas do meio-dia. Você vê que é um horário específico. Por exemplo, você vê meio-dia, 12 horas. Você vê que horário específico, mas à meia-noite eu fui pesquisar na Bíblia. É o horário das grandes manifestações do poder de Deus. E tem vários textos na Bíblia Sagrada que Deus ele se manifestou na meia-noite. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 11, versículo de número 4, diz o texto sagrado que disse Moisés ao povo: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite eu ferirei todos os primogênitos do Egito. Por que a meia-noite, meu amigo, minha amiga? Porque é um horário, meu amigo, minha amiga, é um horário de mistério. Deus escolheu exatamente a meia-noite, que é para ele ferir todos os primogênitos do Egito, obrigando assim então Faraó, por mão forte, expulsar todo o povo. Você vê que foi um horário que Deus ele escolheu, que é para enviar o anjo da morte e ele assim matar, ferir todos os primogênitos do Egito. É um horário específico e é um horário de divisão, porque é o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, que entra em contato com o mundo físico no período da meia-noite. Por exemplo, esse é um horário que o salmista ele descobriu o segredo, o salmista Davi. Por exemplo, no Salmos capítulo número 119, versículo número 62, ele declara o seguinte: que à meia-noite eu me levantarei para te louvar pelos teus grandes retos juízos.
É um horário, meu amigo, minha amiga, de mistério. É um horário que a fila é menor. A fila é menor por quê? Porque somente cristãos de oração é que tem coragem de orar nesse horário. Por isso que você vê que a semana retrasada, quando vimos a quinta parte que tem como tema o sono espiritual, é claro, meu amigo, minha amiga, um cristão que é preguiçoso espiritualmente, ele não tem coragem de orar à meia-noite. É um horário, meu amigo, minha amiga, que é para cristãos de guerra, que é para cristãos que querem algo maior, que querem ter uma experiência que os normais não têm. Por isso que eu te falei, meu amigo, minha amiga, que a vida cristã é uma vida marcada por sacrifício. Por sacrifício, meu amigo, minha amiga. O salmista ele falou que à meia-noite eu me levantarei para louvar os teus feitos e te agradecer pelos teus retos juízos. A pergunta é a seguinte, meu amigo, minha amiga. Será que você, alguma vez na vida, você já orou à meia-noite? Porque é um horário de divisão, é um horário que o reino de Deus, assim como o império das trevas, estão aí disponíveis para entrar em contato com o mundo físico, com o mundo material. E se torna visível por quê? Porque é exatamente nesse horário que as pessoas de bem estão a dormir, há muitos acidentes, há muitos pactos de bruxaria, de feitiçarias que são realizados. E há muitas manifestações do poder de Deus. A primeira que o missionário mencionou é essa aqui, que à meia-noite o anjo do Senhor passou pelo Egito e matou todos os primogênitos do Egito. Mateus capítulo 25, versículo 6 fala que à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, sai ao seu encontro. Quando se ouviu o grito que o noivo ele vai vir à meia-noite, as virgens loucas elas estavam a dormir. É um horário de desapercebimento. É um horário que só quem ama a Deus, quem é vigilante, ao menos uma ou duas vezes ele ora à meia-noite. E a meia-noite na parábola das 10 virgens representa a última hora do dia. A hora de divisão que as pessoas estão desapercebidas. É aí que Deus ele entra em operação, porque na parábola das 10 virgens, quando se fala que à meia-noite ouviu-se um grito, as loucas não estavam em casa. As loucas elas tinham saído para ir procurar azeite de reserva para as suas lâmpadas, mas as prudentes, como elas estavam despertas, à meia-noite elas conseguiram ouvir o grito do noivo e entraram nas portas com o noivo. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque é um horário de perigo. É um horário de perigo, é um horário de desapercebimento, é um horário de divisão, é um horário que a fila é menor. Quantas são as pessoas que foram mortas à meia-noite? Se você quiser pesquisar, pesquisa sobre os pactos de feitiçaria que são realizados. A maioria deles que tem tido êxito tem sido à meia-noite. Tem sido à meia-noite. Por isso que para as pessoas que temem a Deus, eles aproveitam esse horário que é para fazer vigília. Vigília de oração. Olha, eu ouvi o testemunho de um jovem, ele chama-se Rafael. Ele orava 5 horas, da meia-noite até as 5 horas. Então ele deu um ministério de curar doentes no hospital de tuberculose. Ele orava de meia-noite até as 5 horas. Quando ele descia, que é para ir naquele hospital e libertar os doentes que tinham tuberculose, os espíritos malignos, quando lhe viam entrar no hospital, eles começavam a gritar e dizer: o que é que você veio fazer aqui? Deixa atrapalhar o nosso plano. Sabe por quê? Porque esse horário da meia-noite é um horário misterioso, é um horário poderoso. É um horário poderoso e é um horário de divisão. Você vê que no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo número 35, fala que Jesus ele falando o seguinte, que vigiai porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se quando o galo cantar, ou se amanhecer do dia. Você vê que Jesus ele fala que é para vigiar. Para vigiar, porque esse horário da meia-noite é um horário de desapercebimento. A palavra de Deus ele fala aqui no livro de Juízes, no capítulo 7, versículo de número 2, fala que foi à meia-noite que Deus ele falou que é para Gideão.
ele se levantar, e ele juntamente com os 300, eles saíram e venceram os midianitas, porque ele cantou o cântaro, e juntamente com os 300, eles derrotaram os midianitas. Foi à meia-noite. Foi à meia-noite que, quando a arca de Deus ela estava na casa, estava no templo de Dagon, e Dagon, que era o deus dos filisteus, ele caiu de cabeça para baixo diante da arca. Como também foi à meia-noite que, mencionado em Ruth capítulo 3, versículo 8, que Noemi, ela havia dito que é para Ruth ir se encontrar com Boaz e ficasse com ela, porque ela vai se tornar mulher de Boaz, dando assim consequência a descendência, que vai ser a descendência de Davi e a descendência do Messias. Como também foi à meia-noite, meu amigo, minha amiga, em Juízes capítulo 16, versículo número 4, fala que à meia-noite Sansão ele acordou, ele entrou no território dos gazitas de Gaza, arrancou as portas de Gaza, dando assim espaço que é para eles serem derrotados, porque naquela época, quando o adversário ele arrancasse a porta do território do inimigo, aquilo era um sinal de vergonha e de humilhação. Foi isso que Sansão ele fez, e ele fez isso à meia-noite. E você vê que no livro de Atos capítulo 16, versículo número 25, Atos capítulo 16, temos a história de Paulo e Silas, que foram pregar em Filipos. Eles foram pregar em Filipos, e eles, quando chegaram naquela cidade tinha lá uma mulher que tinha o espírito de adivinhação. Ela se chamava Lídia. Quando Paulo e Silas passaram para aquela cidade, Deus mandou que eles irem pregar. O espírito maligno que estava dentro daquela miúda começou a dizer que vejo que esses que estão aqui são homens de Deus. Ela falou aquilo 1, 2 vezes, e o Espírito Santo falou através de Paulo, expulsa o demônio dessa rapariga. E Paulo ele foi e falou: olha, retira-te dela agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher foi liberta do espírito maligno das trevas. Só que, meu amigo, minha amiga, Paulo e Silas expulsaram aquele espírito maligno, arruinou o comércio da cidade de Filipos, porque os embarcadores já não poderiam mais receber revelação da parte daquele espírito maligno que estava dentro daquela miúda, porque ela se converteu ao evangelho. E eles, quando se aperceberam isso, então eles entenderam que a culpa era de Paulo e Silas. E Paulo e Silas eles foram espancados, eles foram apedrejados, de tal maneira que eles apagaram, desmaiaram. E eles foram colocados pelo fundo da prisão de Filipe, uma das piores prisões de Filipe. E você vê que, quando aconteceu aquilo, Paulo e Silas eles poderiam reclamar, eles poderiam murmurar, porque é isso que fazem a maior parte das pessoas quando estão a servir a Deus, porque muitos pensam que ser cristão é viver um mar de rosa, é desfrutar simplesmente das benesses. Não, ser cristão é você sofrer por fazer a coisa certa. Nesse caso aqui, Paulo e Silas eles foram parar para o fundo da prisão por pregar a palavra de Deus. Mas você vê que o texto fala aqui no livro de Atos capítulo 16, versículo 25, que mas à meia-noite Paulo e Silas eles oravam e cantavam o Senhor. Sabe o que aconteceu quando Paulo e Silas cantavam? Deus ele fez surgir um terremoto e arrancou as cadeias de Paulo e Silas. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque a meia-noite é um horário específico, é um horário de divisão. E Paulo e Silas eles sabiam disso, por isso que quando eles despertaram à meia-noite, eles começaram a orar e a cantar. E Deus se manifestou, libertou Paulo e Silas da prisão. Só para recapitular, meu amigo, minha amiga, que esse horário da meia-noite não é para qualquer cristão. Não é qualquer cristão que ora à meia-noite. É um horário de divisão, é um horário de agressividade, de violência no mundo dos espíritos, que vidas são sacrificadas, que vidas são mortas, e interfere no mundo físico. Por quê? Porque se manifesta através de ruína. Há muitos acidentes, há muitas mortes. As casas de prostituição nesse horário faturam muito. Sabe por quê? Porque é um horário
visão que o mundo físico está em contato com o mundo das trevas. E também vimos que é um horário das maiores manifestações do poder de Deus. Há muitas manifestações do poder de Deus na Bíblia Sagrada que foram realizadas no horário da meia-noite. Você vê que Cristo, ele quando estava no Getsemane, foi exatamente no horário da meia-noite que ele começou a orar, que ele levou os discípulos e começou a orar naquela batalha espiritual. Porque Cristo, ele entende, ele sabe que é o horário que o mundo físico fica, o mundo espiritual está mais mais aberto para o mundo dos espíritos. Por isso que você vê que muitos morrem à meia-noite. Os centros de bruxaria, de feitiçaria, de macumba, eles operam muito à meia-noite. É o horário do sacrifício. E as maiores manifestações de Deus é à meia-noite. Ou melhor, Deus, ele pode operar em qualquer hora do dia, mas o horário da meia-noite é um horário específico. O horário da meia-noite, assim como também o horário do meu dia. Você vê que meu dia é o quê? Meu dia é 12 horas. A Bíblia fala de setas que voam ao meu dia. Você vê que o mundo dos espíritos, o mundo das trevas, meu amigo, minha amiga, o mundo dos espíritos é um mundo organizado. Tem horários que a operação dos espíritos é mais forte. Um deles meio-dia, outro meia-noite, mas a maior parte é meia-noite, porque é na meia-noite que acontecem as maiores manifestações do mundo dos espíritos. Seja para o reino de Deus, para o povo de Deus. Você vê para os cristãos que temem a Deus, que amam a Deus, quando está apertado, o que é que eles decidem fazer? Vigília. E a escola que começa a vigília à meia-noite. Para as pessoas que servem às trevas, são bruxos, são feiticeiros, qual é o melhor horário que eles preferem? Que é para fazer sacrifício, que é para destruir vida, que é para matar vida? À meia-noite. E para os seres humanos normais, é um horário de desapercebimento. Por quê? Porque o homem de bem está a dormir. E eu posso falar também que é um horário de perigo, porque a fila é menor. Quantas são as pessoas que desapareceram à meia-noite? Quantos são os homens e mulheres que desapareceram à meia-noite, que morreram à meia-noite? Você se pegar no YouTube o índice de estupro, de crime, de maldade, a maior parte à meia-noite. Por isso que a Bíblia fala aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, fala que o Filho do Homem virá como ladrão da meia-noite. Você vê que a vinda não é que não na nossa cronologia humana, a meia-noite é o último horário do dia. Então, quando as coisas estiverem todas cumpridas no calendário de Deus, Cristo, ele irá de voltar no último dia, na última hora, quando todas as coisas estiverem a acontecer. Por isso que Paulo, na epístola aos Tessalonicenses, fala que a vinda do Filho do Homem será como o ladrão da meia-noite. É um horário de desapercebimento, é um horário de divisão, e é um horário para nós, como seres humanos, permanecer de maneira vigilante. Para você que teme a Deus, a recomendação do Espírito para você: comece a orar à meia-noite. Você vai ver, o mundo de Deus vai se abrir para você, as coisas vão acontecer para você. Amém? Espero que essa sexta parte possa nos despertar. A semana retrasada vimos a quinta parte sobre o sono. Hoje vimos sobre o horário da meia-noite. Você vê que os discípulos tiveram sono à meia-noite, e foi exatamente à meia-noite que Cristo, ele começou a batalha espiritual. Por isso que isso tem que te motivar, tem que me motivar, que é para a gente amar e orar à meia-noite. Amém? Vou fazer oração e espero que o Espírito, ele possa despertar em você o interesse de orar à meia-noite. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra, que é mais doce do que o meu. Que o Senhor ajude essa pessoa a entender que o Senhor ama tanto ela, que o Senhor quer tanto que ela venha para o Evangelho. Por isso que o Senhor está abrindo os olhos dela, ensinando tanta verdade para que ela venha se posicionar.
e para que ela venha seguir ao Senhor, sendo assim um instrumento usado nas mãos do Senhor para desfazer as obras de Satanás. Só temos que louvar e te agradecer do coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer, diga para o missionário, glória a Deus, amém, e graças a Deus. Deus te ama, meu amigo, minha amiga. Arranque tudo que é entendimento. E Deus está com você na sétima parte dessa série de mensagens sobre a parábola das 10 virgens. Um forte abraço, até a próxima, tchau.